Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 9 do conteúdo centroides e centros de gravidade. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar mais um exemplo de aplicação dos centroides, né? Mais especificamente eu vou mostrar aqui a solução de um problema de viga, né? Que apresenta cargas distribuídas. Então, como eu já comentei em videoaulas anteriores, né, a análise de cargas distribuídas está associada com centroides, né? Então, eu mostrei em uma videoaula anterior como determinar uma força equivalente concentrada a uma carga distribuída, né? Então, vocês viram que a intensidade de uma força equivalente concentrada a uma carga distribuída era igual à área abaixo da função da carga distribuída, né? Era só a gente calcular a área da carga distribuída e a gente ia a intensidade total, né? A intensidade de uma força equivalente concentrada. E para determinar o ponto de aplicação da força equivalente concentrada, é só a gente determinar o centroide, né? Então, o ponto de aplicação da força equivalente concentrada coincide com o centroide da, da figura geométrica, né, da carga distribuída, tá certo? Então vocês vão ver como é que a gente faz a análise ou resolve um problema, né, de uma viga que apresenta cargas distribuídas, né? Então o exemplo é o seguinte: determine as reações dos apoios da viga mostrada na figura abaixo. Então aqui eu tenho uma viga biapoiada, né? Aqui no ponto A tem um rolete e no ponto B um pino, né? Então aqui a gente sabe o seguinte, ó, que as reações em A, né? Eu vou ter uma reação em A aqui, AY, certo? E em B eu vou ter BY e BX. BY e BX. Como eu não tenho nenhuma força em X, né? O BX vai ser igual a zero. Porém, pela análise dos apoios, né, a gente sabe que um pino vai gerar duas reações, uma em X e uma em Y, enquanto que no rolete só vou ter em Y, né? Então temos aqui, ó, BY e BX, com BX sendo zero, né? E BY a gente vai determinar, né? A gente vai determinar. Beleza? Então aqui a gente tem uma viga biapoiada com duas cargas distribuídas, né? Uma em formato de triângulo e outra retangular, né? Então o que é que a gente faz aqui, ó? A gente precisa determinar uma força equivalente concentrada, né, a essa carga distribuída, de modo que a gente possa aplicar as equações de equilíbrio e determinar as reações dos apoios, né? Ou seja, AY e BY. BX é zero por quê? Porque não tem nenhuma força em X, então quando eu aplicar o somatório das forças em X, BX vai ser igual a zero, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu preciso converter essa carga distribuída em uma força equivalente concentrada, né? Então, aqui eu tenho um triângulo e um retângulo, né? Ou eu também posso considerar uma única figura aqui, né? Um trapézio, né? Então, a gente sabe o seguinte, ó, que a área de um trapézio é o que? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então, eu também posso converter aqui, ó, essa carga toda aqui num trapézio, tá certo? Porém, para eu determinar o ponto de aplicação, né, a coordenada do centroide, a coordenada x do centroide de um trapézio, eu precisaria calcular, né, o centroide, ou por meio de alguma tabela, né, consultar alguma tabela e ter o valor do centroide, né? Então eu posso determinar aqui, ó, uma força equivalente concentrada analisando o trapézio, né? Ou eu posso determinar aqui, ó, as reações considerando duas forças concentradas, né? Uma devido ao triângulo e outra devido ao retângulo, né? Então vamos lá, para eu determinar aqui, por exemplo, ó,
baseado no trapézio, né, eu preciso calcular o centroide, x barra, né? X barra do centroide, né? Se eu considerar aqui o trapézio, x barra vai estar mais ou menos por aqui, ó, né? Então eu preciso determinar o x barra, que é igual ao somatório, né? X barra, para ficar igual a notação do livro, né? X barra vai ser igual ao somatório de x barra A dividido pelo somatório de A, né? Então aí eu calculo o centroide, né? Vai ser o que? O x barra do triângulo vezes a área do triângulo dividido pela área total, que é a área do trapézio, né? Então vocês podem fazer o seguinte, podem calcular aqui a força equivalente concentrada, né? A área do trapézio, né? E depois calcular o centroide do trapézio e por último resolver o problema, né? Pelas equações de equilíbrio. Eu sugiro até que vocês façam isso aí para vocês treinarem, né? Praticarem. Ou a gente pode fazer o seguinte, né? Eu posso converter esse trapézio aqui num triângulo e num retângulo, né? Que aí a gente conhece com facilidade os centroides, né? Do triângulo e do retângulo, tá certo? Então, para o trapézio eu teria que calcular o centroide, ou vocês podem consultar em alguma tabela, né? E determinar o centroide por meio de alguma tabela de um trapézio, né? Aqui, ó, como a gente já sabe com facilidade, né? O centroide de um retângulo e de um triângulo, eu vou converter aqui, ó, essa carga distribuída em duas, né? Eu vou converter numa equivalente concentrada a um triângulo, né? E em uma equivalente concentrada a um retângulo, certo? Então eu vou ter aqui um triângulo, né? Então, atuando aqui em um terço da base, né? Partindo do cateto aqui, da altura, associada à altura. Então, eu tenho uma força aqui, ó, devido à ação do triângulo, né? Uma força equivalente concentrada ao triângulo, certo? E uma força equivalente concentrada ao retângulo, né? Ao retângulo. Então, aqui eu vou ter, ó, uma força equivalente concentrada ao triângulo e outra equivalente aqui concentrada a essa parte retangular, né? Beleza? Então, a altura aqui, ó, do retângulo, que é igual à altura do triângulo, vale 6 kN por metro, né? Então, aqui, ó, eu vou ter bem no centro do retângulo uma força equivalente concentrada ao retângulo, né? Uma força equivalente concentrada ao retângulo. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, qual é a intensidade dessa força aqui concentrada, né? Equivalente ao triângulo. Coincide aqui, ó, essa força ela vai ter uma intensidade, essa força vai ter uma intensidade a área do triângulo, né? Como eu já mostrei isso. Então, a intensidade dessa força é quanto? Ó? A área aqui, ó, é base 3 vezes a altura 6 dividido por 2, né? Então, a intensidade aqui, ó, eu vou considerar como P1, né? Uma força P1 e aqui uma força P2, né? E aqui uma força P2. Então, o nosso problema ele vai ser analisado, ó, por meio dessas duas forças, P1 e P2. Eu vou converter essa carga distribuída triangular em uma força concentrada e vou converter essa carga distribuída retangular em uma outra força concentrada, né? Então aqui, ó, a intensidade de P1, né? P1 vai ser igual à área do triângulo, né? Que vai ser igual a 3 vezes 6 dividido por 2, né? Então a intensidade de P1 vale quanto, ó? 3 vezes 6 dividido por 2 dá 9, né? 3 vezes 6, 18 dividido por 2 dá 9. Então vai ser 9 kN, né? Percebam que a intensidade aqui da carga distribuída é kN por metro, né? Então, por exemplo, ó, aqui nessa parte retangular, né? Para cada metro eu vou ter
6 kN, né? Então é 6 kN por metro. Então para essa parte aqui, ó, que a intensidade é constante, percebam o seguinte: em 3 metros eu vou ter quantos kilonewtons, né, de força resultante? Para cada metro eu tenho 6, então para 3 metros eu vou ter 18, né, que é exatamente a área retangular aqui, né, do retângulo. 3 vezes 6 igual a 18, né? E a intensidade de P2, ó, P2 vai ser igual a área do retângulo, né? Que vai ser igual a 3 base vezes a altura, 6. Então P2, a intensidade de P2 vale 18 kN. Beleza, pessoal? Então temos aqui, ó, eu converti um problema de duas cargas distribuídas em um problema com duas forças concentradas, né? Uma de 9 e outra de 18, tá certo? Agora ficou faltando o seguinte, né? A gente determinar os pontos de aplicação. Então, para o caso aqui de um retângulo, ó, a gente sabe que é bem no centro, né? O centroide de um retângulo é bem no meio aqui, né? Então temos aqui, ó, que essa distância aqui, ó, vale quanto, né? Eu vou ter aqui, ó, 3 metros dividido por 2, então daqui para cá eu tenho 1,5, daqui para cá 1,5, né? Então 1,5 metro e 1,5 metro, né? Aqui, ó, o centroide, né? Quanto é que vale, ó? O centroide, né, é 1/3 da base, ó, desse cateto, né? Então 1/3 de 3 dá 1, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui eu vou ter 1 metro e aqui 2 metros. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, esse ponto de aplicação é o que? O centroide, a coordenada x do centroide, e aqui é o centroide também do retângulo, né? Então, baseado nisso aqui, ó, eu converti um problema de uma força, de uma carga distribuída em formato de trapézio, né? Eu considerei duas cargas distribuídas, uma em formato de triângulo e outra em formato de retângulo, né? E aí, baseado nessas duas cargas distribuídas, eu calculei duas concentradas, né? Uma com intensidade P1 e outra com intensidade P2, né? Tá aqui, ó, P1 e P2. E agora eu vou analisar, né? Depois do cálculo, né? Eu determinei aqui o ponto de aplicação dessas forças equivalentes. E agora eu vou determinar as reações, ó, baseado, né? Na viga biapoiada com duas forças concentradas, P1 e P2, tá certo? Então eu vou sair de um problema de uma força, de uma carga distribuída para um problema com duas forças concentradas. Tá certo, pessoal? Então, não tem mistério, é só converter a carga distribuída em uma força equivalente concentrada, né? E identificar o ponto de aplicação para, em seguida, determinar as reações, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho já o desenho, né? Eu vou só fazer a representação das duas forças equivalentes, ó, né? E aqui as reações. Então, eu vou ter AY, BY e aqui BX, né? Que vai ser igual a zero, né? Então eu vou ter duas forças concentradas, ó. Eu vou ter uma P1 aqui com intensidade de 9 kN, certo? E outra P2 com intensidade de 18, né? 18 kN. Certo? E aqui as distâncias, né? Vamos ter um metro aqui, aqui 2, né?
Aqui 1,5 e 1,5. 1,5 e 1,5. Beleza, pessoal? Então agora para analisar o equilíbrio é só, para determinar as reações é só eu fazer o que? A análise do equilíbrio, né? Então, equilíbrio da viga, né? Ou seja, análise da viga no equilíbrio. Então, no equilíbrio a gente tem os que, ó, somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né? Três equações. Ou eu posso aplicar duas equações de momento, né, também, certo? Vai depender aí do que vocês achem mais fácil, né, para resolver o problema, certo? Então, a análise da viga no equilíbrio, a gente tem o seguinte, que o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos em relação a algum ponto é igual a zero, né? Vou só... análise da viga no equilíbrio, a gente tem as equações de equilíbrio. Então, ó, somatório das forças em x igual a zero, né? Para a direita é positivo. Vamos ter o seguinte, menos bx, né? Mais, não tem mais nenhuma força, né? Então, menos bx igual a zero. Logo, bx vai ser igual a zero. Beleza? Agora eu vou fazer um somatório de momentos, ó. Por quê? Se eu fizer o somatório das forças em y, eu vou ficar com duas incógnitas, né? AY e BY. Então não vou conseguir resolver, não vou conseguir determinar nenhuma incógnita, né? Nenhuma reação. Então por esse motivo eu vou fazer primeiro um somatório de momentos. Então o somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Para eliminar uma incógnita, igual a zero, né? Então o momento de AY em relação ao ponto A é zero, né? Porque a força AY passa pelo ponto A. Então, com isso, eu já elimino uma incógnita. Vou ficar apenas com outra que é BY. Então, vamos ter ó, o momento dessa força P1, né? O momento de P2 e o momento de BY. Certo? Só lembrando que 9 kN é a força P1, né? E aqui 18 é a força P2. Equivalente, né? Equivalente é o que? A carga distribuída triangular e aqui retangular, né? Então, vamos ter, ó, o momento de P1 em relação a está no sentido horário, o momento de P2 também está no sentido horário. Então, os dois momentos de P1 e P2 vão ser negativos e o momento de BY está no sentido anti-horário, então é positivo, né? Então, eu vou ter, ó, menos 2 vezes P1, né? Menos, aqui a distância de A até P1 é 2, né? A distância de A até P2 vale quanto? Ó? 2 mais 1 mais 1,5, né? Então vai ser 4,5, né? Menos 4,5 P2 mais, né? O momento de BY está no sentido anti-horário. Então a distância aqui, ó, de A até B é 6 metros, né? Então mais 6 vezes BY igual a 0, né? Porque não tem mais nenhuma outra força que exerça momento aqui em relação ao ponto A, né? Logo, calculando aí, ó, isolando o BY, vamos ter o seguinte, BY vai ser igual a 2, que multiplica 9, mais 4,5, que multiplica 18, né? Dividido por 6, né? Então, BY vai ser igual a 16,5 kN. Beleza?
Então temos aí a reação BY. Para determinar a reação AY, é só a gente fazer o somatório das forças em Y. Então, somatório das forças em Y igual a zero, né? Para cima positivo. Então, vamos ter AY menos P1 menos P2, né? Que estão para baixo, mais BY igual a zero, né? Então, AY vai ser igual a 9 mais 18 menos 16,5, né? Então, a y vai ser igual a 10,5. Certo, pessoal? Então, tá aí calculado, né, as reações AY e BY. Percebam o seguinte, né? Como aqui a gente tem um retângulo e um triângulo, é possível notar que o que, ó, que a maior parte da solicitação está mais próxima do apoio B do que do A, né? Até porque a força P1 aqui, ó, ela não está aplicada no meio aqui, né, entre A e C. Está mais próximo de B, né? Não que seja mais próximo de B, perdão, está mais próximo de C, né? Então, o esforço aqui, ó, do trapézio, né, ele fica mais para o lado de B do que para o lado de A, como a gente pode perceber aqui, né? A reação de B é maior do que a reação de A. Então, o centroide dessa figura aqui, ó, do trapézio, né, se vocês calcularem, ela está um pouco deslocada aqui de C, né, em relação a C. Então, está entre C e B, tá certo? Se eu tivesse aqui um retângulo, né, as reações seriam iguais a Y e BY, né, porque o retângulo é simétrico em relação a C. Então, a carga total, né, estaria metade distribuída para A e metade distribuída para B. Tá certo? Então é isso, pessoal. Bem simples, né, de calcular. A priori, quando a gente não tem conhecimento, acha que quando a gente observa uma carga distribuída dessa, né, vai dar muito trabalho para analisar o problema, né, porque não é uma coisa muito familiar até então, né, que vocês já estudaram. Então, aparentemente, possa ser que cause ali um certo... uma certa insegurança, né? Porque vocês nunca tinham visto, né, essa análise de carga distribuída, mas vocês percebem que é bem simples, né? Como eu acabei de apresentar, é só converter a carga distribuída em forças equivalentes concentradas, né? Ou em uma única força equivalente concentrada, né? E aí, por meio do centroide, a gente determina o que? O ponto de aplicação dessas forças concentradas para, a partir de aí, analisar o problema em si, né? O problema da viga, ou por meio das equações de equilíbrio, determinar as reações dos apoios, tá certo? Então não tem mistério, pessoal. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.